Boa tarde, turma do sexto ano A, B e C e D do Colégio Lisímaco Ferreira da Costa. E as turmas do sexto ano A, B e C do Colégio Gabriela Mistral. Tudo bem com vocês, queridas crianças, queridos meus pequenos, né? Então, hoje nós vamos falar um pouco, tá, sobre o conteúdo novo relacionado aos lugares sagrados. Eu vou passar uma atividade bem simples para vocês de começo, tá? De uma outra forma, como me pediram, para ver se vocês realmente consigam fazer de forma mais interativa, através do quiz. Aí vocês conseguem, talvez, responder as questões, fazendo no caderno, tentar postar, ou tentar postar por lá, tá? Mas eu vou falar um pouco do que é importante no questão relacionado ao conceito de lugar sagrado, tá? E nas próximas aulas nós veremos quais são os lugares sagrados famosos, quais são os lugares sagrados existentes hoje na sociedade, tá? De uma forma bem interessante, tá? Então, um lugar sagrado pode ser um espaço que se torna familiar. Por exemplo, a nossa casa, né, é um lugar sagrado, onde nós vivemos, onde nós moramos com nossa família, com nosso pai, com nossa mãe, com nossa tia ou com nosso avô, né, com a pessoa que é responsável por você, tá? Para a pessoa, é o local onde ocorre a relação do dia a dia. Por exemplo, o lugar onde você almoça, o lugar onde você dorme, né? A casa é um lugar sagrado, é um lugar importante onde você vive. Construímos nosso entendimento de lugar na relação de afetividade, né? Aquela relação de amor que nós temos, né? A relação de identidade, aquilo que nos identifica como pessoa, né? Como você mesmo, eu, por exemplo, me identifico como Luan, moro nesse local, né? Você se identifica como Maria, como Fernanda, como o que achar, né? Nesse sentido da sua identidade como pessoa. Onde o particular, o seu particular e o histórico acontece. Por outro lado, o espaço pode ser qualquer local, independente de dedicação ou familiaridade. É qualquer local da superfície terrestre. No espaço, estamos vulneráveis no lugar, nos sentimentos acolhidos e nos sentimentos que fazemos parte. Então, a gente faz parte, a gente visita, a gente está naquele local onde a gente nos traz tranquilidade, nos traz conforto, tá? O que torna um lugar sagrado é a identificação, o valor atribuído a ele. Muitas vezes é entendido como sagrado o local em que nasceu ou morreu. Você pode ter nascido num local que lá para você é um lugar sagrado, onde você nasceu, cidade ou outro local onde você hoje habita, é diferente do lugar onde você morou. Aquele lugar é para você sagrado, talvez este não seja, né? Então tem essa situação também, tá? Ou um determinado líder religioso, onde foram construídos templos, por exemplo, o Vaticano, né? O exemplo, Aparecida do Norte é um lugar sagrado, Jerusalém, onde nasceu Jesus, é um lugar sagrado, Meca, é um lugar onde surgiu, né, a religião do islamismo, né? O Japão para as religiões orientais, a Índia é um país sagrado, né? Então todos existem milhares e milhares de lugares, né, onde você tem um certo, né, importância. A igreja onde vocês frequentam é um lugar sagrado, o terreiro onde vocês frequentam é um lugar sagrado, tá? O cemitério é um lugar sagrado, tá? Templos de adoração, tá? Santuários são lugares sagrados, são lugares onde as pessoas acham que aquilo é importante, tá? Onde se pratica cultos, né, missas ou rituais, que são celebrações. O que é um ritual? Um casamento é um ritual, tá? O batismo é um ritual, certo? Quando você faz uma oração, uma ceia de Natal ou uma ceia de Páscoa, você está fazendo um ritual também. A festa de aniversário também é um ritual. Você está comemorando o dia do seu nascimento, tá? Então tudo isso, tá, são práticas que a gente considera sagrado. Nós mesmos, como seres, pessoas humanas, somos sagrados também, tá? Porque o nosso primeiro habitat não é a nossa casa. O primeiro habitat somos nós mesmos, tá? O nosso próprio corpo, nós vivendo na nossa vida, é o nosso primeiro habitat, né? Por isso a gente tem que se cuidar bem da nossa saúde, né?
não pegar a gripe por aí, pegar coronavírus por aí, né? Tentar se cuidar ao máximo. Primeiro a saúde, né, gente? É o essencial ter esse lugar sagrado, né? Sempre limpo, sempre organizado, né? O lugar sagrado é o fundamento de nossa identidade, tá? Como parte da comunidade. O lugar é o espaço onde habita o ser. Quer dizer isso? É onde você habita. Você pode habitar num espaço na sua casa ou dentro de você mesmo. Se você se sente confortável, você vai estar nesse lugar confortável, né? O lar é um lugar sagrado, onde ele se vive e ele é cheio de significados. Como assim cheio de significados, professor? Um exemplo, você tem um objeto lá que você ganhou, por exemplo, um crucifixo ou um relógio da sua avó ou do seu pai, né? E aquilo foi dado de presente para você, aquilo lá para você é importante, né? É um objeto sagrado, tem um significado. Por exemplo, um alimento que a família come durante muitos e muitos anos, né? Esse alimento é um ritual que se faz, é um ritual sagrado da família, né? Então, existem muitos significados dentro da nossa casa. Uma fotografia de um avô, de um bisavô, né? A fotografia de alguém da família que alguém acha importante, tá? Isso tudo é uma casa cheia de significados, né? Significados e representações, né? Para quem é católico tem uma imagem de um santo, ou quem é evangélico tem a Bíblia como a situação sagrada, ou para quem é, digamos, né, uh, judeu, muçulmano, tem as festividades do que se deve fazer, certos rituais se deve fazer, do que é sagrado, né? E outras religiões, todas elas têm algum significado nesse sentido, tá? Muitas vezes não é nem religioso, né? É um hábito de tradição e costume, é uma cultura que a pessoa traz, né? Porque de fato as religiões elas se originam das culturas, as culturas que cada ser humano traz consigo mesmo, né? Do habitat onde ele nasceu, do local, da comunidade onde ele nasceu, ele vai trazer essa cultura e vai organizar esse espaço, né? Vai organizar esta situação, por exemplo, né? Por exemplo, eu tenho aqui na minha casa, estão vendo aqui atrás, né? Eu tenho os meus livros. Então, para mim, este local onde eu estou aqui dando aula para vocês, para mim é sagrado. Porque é o local onde eu sento, eu estudo, eu leio, né? Eu faço as aulas de vocês, tá? É o espaço onde eu, de certa forma, estou me comunicando, né? E o que para mim é importante, né? E eu também durmo nesse local, porque abaixo dessa biblioteca está a minha cama, né? É a única cama que eu tenho aqui em casa. Bom, uma roupa que a família usa, né? Um alimento pode ser, certo? Que a pessoa consome, tá? Os primeiros lugares sagrados, se nós pensarmos bem, né? Onde habitava o ser humano, e vocês já estudaram isso em história, foram as pinturas, foram nas cavernas, né? Os chamados homens das cavernas lá, onde eles faziam aquelas pinturas feitas no interior das cavernas. E no período chamado da Pedra Lascada, no período paleolítico, os caçadores, ao pintar suas experiências de caçada, né, nas paredes das cavernas onde eles habitavam, acabavam por adquirir domínio sobre aqueles animais. Então as pinturas tinham uma função de culto, né? Então você desenhar ou pintar, né, era você saber cultuar aquilo como sagrado. O alimento é sagrado. Eu preciso comer aquele boi, aquele cavalo que eu vou matar, que eu vou trazer para a família que estava em comunhão ali comendo, tá? Então tinha o objetivo religioso, à medida que poderíamos invocar forças místicas ou divinas. Essas pinturas feitas nas cavernas são chamadas de pinturas rupestres, né? Então a gente vai lá, a gente coloca um enfeite na casa, né? Arruma a mesa, porque para nós é importante, né? A gente assiste televisão junto, né? Que para nós é sagrado, assistir um filme que é interessante, uma situação que todo mundo convive, né? E também não precisa ser só na casa, né? Existem outros espaços que a família também frequenta, a igreja, ou o clube, ou a casa de um outro familiar,
Tudo isso, né, são os chamados espaços sagrados, né? Lugares sagrados onde a pessoa está, né? Então, basicamente, é o local onde você se sente bem, tá? E justamente nesse local que de certa importância de se sentir bem é que foram surgindo, né, essa ideia mística, essa ideia das chamadas religiões que foram crescendo e se desenvolvendo a partir desses lugares, né? De acordo com o que o ser humano achava que aquilo era importante, né? Então nós vamos ter aí as pirâmides do Egito, né? Que são os chamados lugares mais tarde para os egípcios que vão ser sagrados, onde vão ser colocados os seus corpos. Isso eu vou falar na próxima aula, né? As chamadas cidades sagradas, a de Meca na Arábia Saudita, Jerusalém, né? Os terreiros, né? Que são os lugares das matrizes africanas, né? Que são lugares sagrados e que muitas vezes não são respeitados também por outras religiões, mas para aquelas pessoas que cultuam, né? Aqueles ritos e aquela cultura, para eles aquilo é uma coisa extremamente sagrada, né? Extremamente importantíssima, tá? Para os indígenas, que é da matriz indígena, né? A própria floresta, ela é sagrada, né? Desmatar a Amazônia é você destruir o espaço sagrado do indígena, né? O que está se vendo hoje, por exemplo, né? A derrubada de muitas florestas, isso vai acabar destruindo a cultura, né? Que existe dos povos nativos brasileiros, né? Então, isso é uma coisa muito triste, né? Isso é uma falta de respeito com a pessoa que habita aquele local, né? Porque ele é um ser humano, só que ele tem uma forma de vivência diferente das pessoas que vivem, né? Na cidade, né? Ah, outros templos sagrados, né? Deixa eu ver aqui se tem mais algum exemplo. Até uma montanha, por exemplo, né? A montanha que o Moisés sobe lá para que vocês conhecem bem essa história, para trazer as tábuas da lei. As montanhas, né? Os rios são sagrados, né? Porque eles fazem parte da natureza, né? E muito mais aí que nós vamos ter, né? Igrejas. Cada cidade tem uma igreja. Nós temos a catedral aqui em Curitiba, que também é um lugar sagrado, né? Os templos em diferentes lugares do mundo, né? Diferentes religiões, tá? Aparecida do Norte, que é um centro católico, né? Como um lugar sagrado. Então você tem milhares e milhares e milhares de cidades, de locais. Vocês viram agora uma reportagem lá na Turquia, que aquela igreja da chamada Igreja de Santa Sofia, ela era um museu e agora se tornou novamente uma mesquita muçulmana, né? Então aquilo lá é um lugar sagrado que já foi do cristianismo, já foi da Igreja Católica, tá? Já foi da Igreja Ortodoxa e hoje é da cultura muçulmana, tá? Então já tivemos 3 grandes religiões naquele local, né? Aquela igreja passou por 3 grandes religiões e acabou ficando mesmo o local onde, né, habita aquele povo que cultua a cultura muçulmana, certo? Não sei se deu para entender bem o que eu quis colocar aqui como lugares sagrados, né, como uma introdução, mas eu vou continuar falando sobre isso nas próximas aulas, bom? E vou deixar uma atividade para vocês fazerem, bom? Qualquer dúvida, me comuniquem pelos comentários, tá certo? Um grande abraço e até mais.